hello, inglês na ponta da língua, friends! Cá estou eu mais uma vez com outra dica para você que quer ficar cada vez mais com o seu inglês na ponta da língua. Desta vez, vamos falar sobre a diferença entre o will e be going to. Qual a diferença no uso dessas duas estruturas que são usadas para falar sobre o futuro, expressar ideias no futuro em inglês? Tá preparado para dica ou dicas? Papel e caneta na mão? Vamos lá! A primeira coisa que eu tenho que te dizer é que essa coisa de futuro em inglês, ela é geralmente expressa ou dita de acordo com a percepção do falante, ou seja, eu, quem falo, é quem decido se vou usar um ou outro. Ou seja, não há uma regra clara, específica, direta, dizendo que você tem que usar o will ou tem que usar be going to. Isso é categórico entre todos os linguistas, todos os pesquisadores do uso da língua inglesa. Quer ver só uma coisa? A gramática, uma das gramáticas mais conceituadas e mais respeitadas no mundo de ensino de língua inglesa, a Practical English Usage, essa obra-prima aqui, o autor nos diz o seguinte: The differences between the structures used to talk about the future are not always clear-cut. Ou seja, as diferenças entre as estruturas usadas para falar do futuro ou sobre o futuro em inglês nem sempre são tão claras, tão distintas, tão diretas, tão perceptíveis assim. Ou seja, como ele continua dizendo, né? Há situações no qual o uso de will e be going to são intercambiáveis, você pode usar tanto um quanto o outro. Legal, né? Isso ajuda e muito a nossa vida como estudantes de inglês. Você então pode fazer a seguinte pergunta: What will you do next year? Ou What are you going to do next year? Tanto faz um quanto o outro. A pessoa que estiver ouvindo vai entender o que você quer dizer. Isso não vai mudar em nada o rumo da conversa. Certo? Não se preocupe com isso. Isso ainda significa que você pode dizer coisas como Everybody will be there ou Everybody is going to be there. Você pode dizer You won't believe this ou You are not going to believe this. Ou você pode dizer Next year will be different ou dizer Next year is going to be different. Cabe a você dizer o que você quer. Use will, use going to, be going to. Use algo para expressar o futuro em inglês à sua maneira. Todo mundo vai entender o que você quer dizer, ok? Mas vale lembrar o que a nossa querida Cambridge Grammar of English também diz. Tem uma dica legal nessa gramática que é a seguinte. Be going to is more frequent in spoken and informal context. Ou seja, be going to é o que a gente vai usar para falar com a galera, com a família, sabe? Aquela coisa mais relaxada, descontraída, natural. Eu posso usar o be going to nesse caso mais informal. Isso significa que se você estiver escrevendo um artigo acadêmico, uma revista, um artigo para uma revista acadêmica, científica, uma matéria jornalística séria que você precisa mostrar seriedade, use o will e não be going to, porque é aí que está uma das diferenças entre will e going to. Beleza? Tudo claro até aqui? Mas vamos continuar porque tem uma dica que rola o mundo todo, que você já deve ter visto em outros canais, visto em sites, visto em livros, que é a seguinte: não é uma regra 100% definida, tá? E aí você vai perceber isso. Que é o seguinte: quando eu tenho um pouco mais de certeza de que o fato acontecerá, já está mais ou menos planejado, já está mais ou menos encaminhado, está no rumo, é comum o uso de be going to. E aí eu digo, por exemplo, eu estou aqui planejando uma viagem para o ano que vem, eu já comecei a ver preço de passagens, já comecei a ver locais para ficar, locais para visitar, então eu posso dizer, well, I'm going to travel next month, so I'm checking these things here. Eu vou viajar no mês que vem, então eu estou verificando umas coisas aqui, certo? Eu posso ainda dizer algo, por exemplo, we're going to study German next year. Talvez porque eu e minha galera, minha turma, a gente está planejando ir para a Alemanha e, portanto, vamos estudar alemão juntos. Então, we're going to study German next year. Eu sei que a Fernanda não vai estar aqui amanhã, porque ela disse que não virá, ela tem um compromisso e ela não estará aqui. Então, eu posso dizer, she's not going to be here tomorrow. She's not going to be here tomorrow. Ok? Por quê? Porque eu já tenho algumas fatos, algumas circunstâncias me levam a dizer isso. Eu tenho um pouco mais de certeza de que aquilo acontecerá. Mas
Por outro lado, se eu não tenho certeza de que o fato vai acontecer, é apenas uma suposição, é algo que eu estou pensando no momento, é um desejo, uma vontade, uma intenção, aí é comum nós usarmos o will. E geralmente ele vem acompanhado de expressões que indicam essa incerteza, que são I think, I guess, probably, ou I'm not sure, but I think, e outras mais que a gente pode encontrar por aí, ok? Então eu posso dizer assim, well, I don't know, but I think I'll travel next month. Eu não tenho certeza, eu acho que eu vou, não estou assim tão certo. Ou, yeah, we'll probably study German next year. Eu talvez esteja sem muito dinheiro, estou com outros planos, mas talvez a gente estude alemão ano que vem, tá? Tem essa incerteza por aí. Mas assim, eu quero te dizer que isso não é uma regra 100% estabelecida ou fixa em inglês, porque você pode encontrar pessoas dizendo isso aqui, ó. I'll travel next month. I have everything planned in my mind already. O cara já tem tudo planejado na cabeça dele e ele está usando I'll travel next month. Ou você pode encontrar alguém dizendo I think we're gonna study German next year. We wanna visit Germany in the future. Quer dizer, o cara acha que... ele acha, mas está usando going to, be going to. Por quê? Qual é a maluquice? Não é maluquice nenhuma. Eu, como falante, expresso o futuro da maneira que eu achar interessante. Eu posso usar tanto will quanto going to. Tem essas duas diquinhas aqui, que você pode até se ater a elas, mas lembre-se, isso não é uma regra fixa. Se você encontrar as pessoas quebrando essa regra, não é porque é uma regra. Certo? É apenas uma observação que alguns autores fizeram e enfiaram isso na nossa cabeça. Inclusive enfiaram isso na minha cabeça também quando eu comecei a estudar inglês, porque eu tinha essa dúvida também sobre will it be going to. E um dia eu aprendi isso e achei legal. Mas um dia eu descobri que isso não era uma regra fixa e aí minha vida mudou como estudante e como falante de língua inglesa. Certo? No Inglês na Ponta da Língua, no site, há uma dica mais completa sobre os usos de will e going to, bem como outras expressões usadas para falar do futuro, e eu recomendo que você leia essa dica lá, certo? Tenho ainda que te dizer que o will, ele é um modal verb, e como modal verb, ele tem outros usos em inglês, e sobre esses outros usos eu vou falar num outro vídeo para deixar um pouco mais claro que nem sempre o will é usado para o futuro. Aliás, você sabia que o will pode ser usado para expressar ou se referir a ideias no passado? Interessante, né? O will no passado? Como assim, Denilson? Aguarde que você vai entender isso num próximo vídeo. E se você quiser saber mais, meus queridos e minhas queridas, sobre gramática de uso da língua inglesa, eu recomendo esse livrinho aqui, ó. Ele é uma gramática de uso da língua inglesa, a gramática do inglês na ponta da língua, escrito por mim. E traz alguns dos temas como present perfect, aprender preposições em inglês, coisas que a gramática tradicional não explica, como usar to e for, enfim. Tópicos gramaticais que costumam confundir muita gente, explicadas de uma maneira descontraída, divertida e conforme a língua é dita no dia a dia e não por regras presas em livros, ok? Well, guys, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, gostado da dica. Se gostou, dê o seu joinha, por favor. Se você ainda não se inscreveu no Inglês na Ponta da Língua no nosso canal, inscreva-se, será um prazer ter você aqui com a gente. E, se você tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, elogio, recadinho do coração, seja lá o que for, whatever, use a área de comentários, por favor. Será um prazer continuar conversando e aprendendo com vocês, ok? Well, thanks a lot for watching, bye bye, take care and keep learning!